Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos fazer a correção, vamos fazer alguns comentários sobre essa prova para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na parte, claro, de informática, né? Debate-se a possibilidade de alguns recursos, vou citar por que eu acho que sim, por que eu acho que não, e aí você vai entender todos os meandros, né, do que nós temos que debater. Então a prova trouxe, claro, 14 questões para a matéria de informática. E a primeira questão, ela é interessante, porque olha só, eu utilizo a tecla de atalho, aliás, eu utilizo tecla de atalho no meu cotidiano. Mas para fazer o que a questão 77 pediu, eu não uso essa, eu uso uma outra tecla de atalho. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o explorador de arquivos, seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Eu não costumo usar a tecla F3, eu costumo usar duas teclas, parece até mais complicado, mas é vício, é mania que a gente cria, que a gente desenvolve. Eu costumo usar o Ctrl e mais a letra F. Bom, dessas 5 alternativas, eu diria que 3 delas devem sair do nosso escopo de abordagem. Primeiro, a letra A, a ajuda. A ajuda sempre foi vinculada à tecla F1 e não à tecla F3. E as duas últimas, que falam sobre o fato de que o arquivo seria deletado, ou colocado na lixeira, ou definitivamente. Se você estuda, sabe que existem circunstâncias em que um arquivo deletado de fato não vai para a lixeira. Ele é deletado definitivamente, mas a tecla F3 não tem nada a ver com isso. Então, ou, letra B de bola, o cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa, ou então as propriedades do arquivo serão exibidas. Quando nós acionamos o F3, então abre-se, como você pode ver na parte superior da janela do Explorer, do explorador, as ferramentas de pesquisa. E o cursor vai ser posicionado exatamente neste campo, marcado em vermelho, logo acima aqui de mim, que é o campo de pesquisa. O Ctrl F também aciona o campo de pesquisa? Sim. Eu costumo usar o Ctrl F porque ele também é a tecla de busca e pesquisa, enfim, em navegadores e outros recursos. Então eu acabo tendo esta mania. Talvez alguém, frente a essa questão, disse, bom, pesquisar não é, porque pesquisar é pelo Ctrl F, então deve ser uma outra. É uma lógica que às vezes nós estabelecemos, não é? Mas o gabarito correto e adequado, sem maiores comentários, ou seja, sem acreditar que a banca errou, que pode entrar com recurso, poder você pode contra todas, né? O cursor será colocado no campo de busca. Professor, busca e pesquisa é a mesma coisa? Em geral, sim. Nós podemos falar, por exemplo, do Google como uma ferramenta de busca ou como uma ferramenta de pesquisa na web, na internet também. Tá legal? Próxima questão. Essa é uma questão interessante, eu costumo citá-la, inclusive, como um dos exemplos de execução na aula, e aí a questão foi apresentada, né? A área de transferência do Office 2016 permite que dados sejam transferidos entre os diversos aplicativos. Isso é óbvio, né? Recortar, copiar e colar de um para outro, beleza. Suponha que um usuário tenha aberto um arquivo do Excel 2016 e outro do Word 2016. E que no Excel algumas células tenham sido copiadas com o comando Ctrl C. Observe a figura do Word 2016. Quer dizer, cuidado, essa figura é do Word, mas as células em questão foram copiadas de uma planilha do Excel. Beleza. 78, que é a pergunta sobre essa imagem. Caso a seta ao lado do texto, área de transferência na figura, seja clicada, gente, tinha que prestar atenção, né? A seta a qual se refere o enunciado dessa questão é essa seta aqui embaixo, na marcação em azul. Não é a seta do comando colar. Ele falou, a seta à direita do texto, área de transferência, né?
E aí a pergunta é, quando você clica aí, o que que rola? Então, lembrem-se que quando você clica do lado direito do nome de um grupo, quando existe a seta, não é sempre que existe, mas geralmente há, das duas uma, ou abre-se um painel, à esquerda ou à direita, com as opções vinculadas àquele recurso, ou então abre-se uma nova janela com as opções deste recurso. Que eu costumo falar em aula, olha pessoal, se você clica na setinha do lado ali da área de transferência, abre um painel do lado esquerdo, exibe todos os conteúdos que já foram recortados e copiados e permite que você escolha o que quer colar. Mas se você for na setinha do grupo fonte ou do grupo parágrafo, então abre-se uma janela com as opções de formatação ou de fonte ou de parágrafo, exatamente o exemplo que eu uso nas aulas, tá legal? Então, o que acontece? Uma janela lateral, se tivesse painel também estaria certo, um painel ou uma janela lateral será aberta, exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos. De fato, veja lá, nós temos o botão opções, nós temos o botão colar tudo, nós temos o botão limpar tudo. A banca nem quis citar o nome dos botões, apenas disse que botões diversos apareceriam. E isso está plenamente correto. A letra A dizer que todo o conteúdo da área seria copiado para a posição, existe o comando, olha lá, colar tudo, mas não é porque você abre a área de transferência que a cola de tudo se estabelece automaticamente. Letra B, o último elemento copiado será... O último elemento copiado para a área de transferência será copiado para a posição. Em primeiro lugar, que o que é copiado não é copiado de novo, pode até ser colado, né? Letra C, dizendo que a área de transferência seria limpa, tem um comando sim para isso, limpar tudo, mas não é pela aplicação daquela setinha em si. Perdão. A E fala que o último elemento copiado para a área de transferência será copiado para a posição, né, do curso, após o cursor na forma manter formatação original, quer dizer, a letra E ainda virou uma viagem absoluta, porque essa história de manter a formatação original é recurso natural do colar especial, não é? E não da área de transferência. Tá legal? A 79, eu acho que era uma questão fácil. Eu acho. Não quer dizer que você tenha que acertar. A gente, claro, estuda para tornar tudo fácil. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho. E a seguinte lista de opções surgiu na tela. Muito bem. Até aí... Então, esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na área de transferência. E para isso ele deve clicar em... A letra A fala em atualizar. As letras B de bola e E de elefante falam em novo. E a letra C em exibir. Ora, pessoal, se ele deseja criar um atalho, é porque o atalho ainda não existe. O atalho não existindo, não há o que atualizar, não há o que exibir. Ou o caminho seria a letra B de bola, ou a letra E de elefante. Só que a letra B, ela diz que quando ele clicasse em novo, ele então selecionaria o item atalho na lista de opções que surge na tela. E ele então seguiria as orientações na janela criar atalho. E a letra D diz, aliás, a letra E, perdão, diz que ele apontaria e clicaria no item novo e já digitaria o nome do atalho. Gente, o problema é que quando a gente vai para novo, vejam aí o que acontece. Novo, do lado esquerdo, abre uma lista de opções. Você pode abrir uma nova pasta, você pode abrir ou criar, então, um novo atalho, você pode criar um documento do Word, aliás, pode criar um documento do Word sem precisar do programa, né, neste caso. Agora, não é apontar para novo e já sair digitando, né? Você vai para novo, clica na opção atalho e então abre-se uma janela para você apontar para qual item o atalho deve se vincular, qual é o nome do atalho e tal. Tudo isso você pode fazer. Portanto,
o caminho é o da B de bola. Você vai para novo, seleciona o item atalho, mas aí não é simplesmente já sai digitando. Você vai para a lista de opções e tal e segue as orientações. Veja que a banca aqui é ampla, né? E seguir as orientações na janela criar atalho. Quer dizer, a banca nem quis determinar com precisão todos os passos internos em relação à janela criar atalho. Questão 80, muito bem. A questão 80, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que, de minha parte, e é minha opinião pessoal, eu concordo com o gabarito da banca, o gabarito oficial. Mas duas outras alternativas têm chamado a atenção de colegas que pretendem ou que já entraram com recurso, e se entraram não tem problema nenhum. 80. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que: letra A. Caracteres como a barra ou a barra invertida, dois pontos, asterisco, tal, podem ser utilizados nos nomes no Windows 10. Aliás, essa questão não é exatamente de Windows 10, pelo menos em relação a algumas alternativas, porque esses caracteres não podem ser usados não só no Windows 10, como em versões anteriores. Existem alguns caracteres como estes que não podem ser usados na criação dos nomes dos arquivos ou das pastas, inclusive. B. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Pois é. Este é o argumento que algumas pessoas estão usando para defender que essa questão poderia estar correta. O número, meus amigos, exatamente é 260. Tá legal? Os nomes e os seus caminhos podem ter até 260 caracteres no total. Qual é o argumento de certas pessoas? Ora, se é possível usar até 260 caracteres, então os nomes podem ter até 128. O que me parece, porém, é que a letra B de bola só poderia ser considerada correta se ela não tivesse a palavra até. Se ela tivesse, então, apresentado a informação que os nomes dos arquivos podem ter 128 caracteres, claro que podem. Pode ter 50, pode ter 100, pode ter 200. Mas o até é um fator limitante. Meus amigos, eu acho que você não diz assim: olha, eu vou comprar este produto se ele custar até 10 ou se ele custar até 20 reais. Não, você já vai dizer que compraria o produto caso ele custasse até 20 reais. O até já teria que inserir a ideia limite máxima e não um limite intermediário dentro de um limite maior. E é por isso que eu vejo a alternativa B de bola incorreta. C. Outra questão, outra alternativa da questão que gerou uma certa polêmica. O nome do arquivo no Windows não pode conter caracteres como barra, barra invertida, tal. Verdade. Mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Não todos. Alguns é verdade, todos não é verdade. O caminho que o Windows usa para determinar a forma de se alcançar um arquivo ou uma pasta, usa dois pontos, usa barra, mas não usa certos outros elementos que aqui estão. E, portanto, a letra C está errada. Por quê? Porque ela colocou o grupo, mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Então citou, se tivesse escrito, mas o nome do seu caminho pode incluir alguns destes, ela estaria correta, mas não está. D. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como tais e tais e tais, mas a sua extensão pode incluí-los. A extensão também não pode incluir estes caracteres. O gabarito de fato é a letra E. O tamanho máximo, e olha só, a banca nem citou de fato o tamanho máximo.
os 260 caracteres. Mas o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho. Isso é verdade, meus amigos. Não adianta eu colocar um arquivo. Veja bem, nós conhecemos a ideia de subpasta, ok? Não é isso? Então veja, eu tenho uma pasta X. Dentro dela, eu tenho uma pasta alfa. Dentro dela, eu tenho uma pasta beta. E dentro da pasta X e da pasta beta, tentei criar um arquivo e dar o nome. Pode, né, usar o mesmo nome, não é isso? Claro que pode, professor. Se eu tenho um arquivo em duas pastas diferentes, não tem problema algum. Ele pode ter o mesmo nome, a mesma extensão. Beleza. Mas olha o que acontece. Quando eu criei o nome aqui, o Windows não falou nada. Quando eu criei aqui, o Windows falou, não dá, tá muito grande esse nome aí. Você vai dizer, ué, mas por quê? Porque daqui para cá, aqui o arquivo vem tarará, 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 barra X, que é a pasta, barra, e aí vem, né? Arquivo, ponto, sei lá, um arquivo do Word, por exemplo, ponto docx. Já o arquivo aqui, ele é barra X, barra alfa, barra beta, barra arquivo.docx. Então, quanto mais subpastas eu vou criando, com os seus respectivos nomes, mais caracteres eu preciso para estabelecer o caminho para se alcançar um determinado recurso dentro da máquina. Então é possível que numa pasta, um arquivo possa ter X caracteres para a construção do seu nome, mas numa das suas subpastas, aquela história de você ter uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, talvez não tenha essa possibilidade. Agora, os 260 caracteres não é só para o nome do arquivo com a sua extensão, é para o total caminho que o Windows precisa seguir e saber, é claro, para alcançar o recurso desejado. Tá legal? Por isso que o gabarito dessa questão, na minha opinião, sem maiores possibilidades. Professor, mas eu vou entrar com recurso mesmo assim, não concordo com a sua análise do até 128 caracteres. Legal, eu sempre incentivo, eu acho que as pessoas têm, aliás, é direito de cada candidato entrar com recurso contra a questão que ele quiser, com a argumentação que ele pressupor adequada. Se a banca vai deferir ou indeferir, a questão é a decisão da banca. Eu apenas passo aqui a minha opinião. Bom, essa questão é chata, eu acho, porque ela fala sobre elementos gráficos e nem todo mundo no seu cotidiano utiliza os elementos gráficos do tipo Smart Art. Então, quando você vai à guia Inserir e ao grupo Ilustrações, você encontrará o comando Smart Art. O Smart Art significa uma forma de apresentar conteúdo dentro de uma estrutura gráfica. Então você tem várias formas de você usar, por exemplo, gráficos ou recursos gráficos hierárquicos, processos, ciclos, pirâmide, né? Muito usado na história de se construir uma determinada graduação de importância ou de nivelação e essa coisa toda. Então aí do lado esquerdo você vê quais são as opções. Tirando tudo, então nós temos lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem. São essas as opções. Todas essas juntas, claro, perfazem o tudo. A banca perguntou quais desses elementos estão inseridos ou são passíveis de serem inseridos através do recurso. Então você pode ver que matriz, letra A, matriz, link e comentário. Então matriz você encontrou, mas link e comentário não. E assim, por exemplo, mais uma só, letra B, pirâmide, imagem online forma. Pirâmide encontrou, mas as outras duas não. E todas as alternativas, exceto a C de casa, tem alguma coisa que está correto, mas também tem alguma coisa que está errado. Apenas a alternativa C, processo, ciclo e hierarquia. Voltando aí na imagem, nós temos aqui, ó, processo, ciclo e
hierarquia, inclusive perfazendo um bloquinho aí de itens lado a lado. Tá legal? Chato porque precisa da memorização dos conceitos e dos seus elementos internos. Bom, a 82, por outro lado, me parece muito simples, porque ela pergunta de forma muito maior, mas eu, resumindo a pergunta, diria que a pergunta é esta: o que é alinhamento justificado? Como é que fica um texto com alinhamento justificado? Letra A, distribuído uniformemente entre as margens esquerda e direita? Exato. Desde a margem esquerda até a margem direita, alinhado perfeitamente. Letra B é o alinhamento direito. Letra C é o alinhamento esquerdo. A letra D de dado não tem nada a ver com o alinhamento do parágrafo, porque distribuir entre a margem superior e a margem inferior de cima para baixo. E a letra E é o alinhamento centralizado, né? Então só a letra A, claro, teria algum vínculo com o alinhamento justificado. Outra questão sobre caminhos, é um modelo que a VUNESP utiliza tipicamente, não é? Pergunta: a colocação de um cabeçalho em um documento editado no Word 2016 pode ser feito por meio da guia. Primeiro lugar, pessoal, o que já tinha que ficar... Eu tô achando que a banca reaproveitou uma questão de prova anterior, porque achei muito estranho. Não existe mais no Word 2016, não existe mais a guia layout da página. Agora, a guia layout da página foi dividida em duas no Word 2016. Essa guia existia em versões anteriores. Existe a guia design, que está na letra C, e existe a guia layout, mas layout da página não existe. Mas, se essa não é uma questão simplesmente aproveitada para algum outro concurso, que talvez não tenha sido usada, então, aqui a intenção seria destruir o candidato, porque ele lembra de informações de versões anteriores. Mas a B de bola e a D de dado, eu repito, devem estar fora logo de cara, porque não existe a guia layout da página. A letra A diz que no grupo inserir, na guia inserir, nós deveríamos ir ao grupo comentários e botão cabeçalho rodapé. A letra E, eu estou pulando a C porque eu quero ficar ainda no grupo, na guia inserir, fala que o grupo chama-se cabeçalho rodapé, no botão cabeçalho. E a letra C diz que o design seria no grupo efeitos, no botão cabeçalho. Gente, efeito de design é para deixar a história mais bonitinha, lembra? Para deixar o seu arquivo mais agradável visualmente. Não tem nada a ver com a posição ou com a inserção, ou com a criação de cabeçalhos e rodapés. Muito bem. A letra E, na minha opinião, ela é meio, a partir dessas análises feitas até agora, e entre a E fica meio até óbvia. Ora, como é que eu faço para colocar um cabeçalho? Ué, vai na guia inserir, não tem cabeçalho, vamos inseri-lo. O grupo chama cabeçalho rodapé. Você não quer inserir cabeçalho? Então, o grupo chama cabeçalho rodapé. Ué, e você não quer inserir cabeçalho? Então, no grupo cabeçalho rodapé, vai no botão cabeçalho. É absurdamente óbvio. E por ser absurdamente óbvio, sempre pode acontecer de alguém duvidar. Mas vejam vocês a guia inserir do Word 2016, em sua configuração padrão, é claro, não é? Nesta guia, nós então destacamos aqui na faixa vermelha o grupo cabeçalho e rodapé, que é formado por 3 botões: o botão cabeçalho, o botão rodapé e o botão para inserção do número de página. Professor, por que o número de página está à parte? Aproveitando aí a imagem e a deixa da pergunta. Porque o número de página pode ser inserido ou no cabeçalho, ou no rodapé, ou na margem esquerda, ou na margem direita, e até mesmo no meio do texto, se você quiser. Por isso que ele ficou à parte, né? Embora, normalmente, as pessoas utilizem o número da página no rodapé, também no cabeçalho. Então, inserir
grupo, cabeçalho e rodapé, item ou botão, cabeçalho. O óbvio é a resposta correta e o gabarito é a alternativa E. Vocês sabem que eu cito com muita frequência. Gente, a Microsoft não cria as coisas para fazer pegadinha com os seus clientes. Portanto, é óbvio que muitos comandos serão óbvios. E nós temos a tendência de achar que as bancas vão destruir o óbvio e vão criar pegadinhas, não é? Mas, nesse caso, o óbvio se estabeleceu. A próxima questão é aquela que muita gente odeia, menos quem usa a tecla de atalho. Um usuário do Word 2016 selecionou uma letra em uma palavra, ou de uma palavra, e em seguida pressionou simultaneamente Ctrl e igual. Essa ação aplicará no caractere selecionado a formatação. A essa altura do campeonato, você já deve ter aberto o Word e percebeu que se trata do efeito subscrito. Itálico, Ctrl I, né? Taxado oficialmente não tem tecla de atalho, você terá que criar uma. O sublinhado, Ctrl S, e o sobrescrito, Ctrl+. Aliás, olha só, o subscrito, Ctrl igual, e o sobrescrito, Ctrl+. O mais e o igual são dois símbolos que ocupam a mesma tecla no seu teclado. O mais está em cima, o igual está embaixo. Por isso que o mais foi usado para o sobrescrito e o igual foi usado para o subscrito. Tá legal? Olha, eu sei que muita gente comentou, essas teclas de atalho, e pior, aí eu vejo um comentário assim, eu respeito, mas vejam vocês a minha argumentação. E pior, uma tecla de atalho sobre um comando que ninguém usa. Uma coisa que eu digo a vocês, mas muito constantemente em aula, e exemplifico com tantas e tantas questões de prova da VUNESP, é que ela adora, ela ama os dois grupos de comando, os estilos, negrito, itálico e sublinhado, e os efeitos, taxado, sub e sobrescrito. Inclusive, muitas vezes mostrando uma janela do Word em que as palavras estão ora taxadas, ora italizadas, ora negritadas e assim vai, e começa a fazer as suas perguntas. Dessa vez, porém, ela usou a mesma área do Word para fazer uma pergunta, porém, através de uma tecla de atalho. Eu não estou dizendo que a questão é legal, que a questão não é legal, que a questão é justa ou é injusta, embora ela pelo menos esteja de acordo com o edital, né? Mas não é, na minha opinião, surpreendente que o Word seja abordado com tecla de atalho, porque a VUNESP gosta de tecla de atalho, vocês já sabiam disso, não é? E que o atalho seja para um dos efeitos, o subscrito, que é um item recorrente nas provas, tá legal? Portanto, letra B de bola. O Excel nos surpreendeu, eu acho, nessa prova, pelo menos a mim, porque eu achei que o Excel foi bem diferente do que a VUNESP tem costumeiramente feito, né? Então nós temos, porém, aqui uma das funções normais de se perguntar. Então nós temos aí uma planilha que está em apresentação e ela foi base para duas questões. A primeira questão falava da função máximo. Gente, aqui a gente só precisava lembrar um detalhe. O que é máximo? O maior de todos. O primeiro elemento é o A1. Quem é A1? 3. Então, primeiro elemento do máximo, o número 3. Segundo, o máximo de A1 até B2. De A1 até B2 é o 6, ó. A1 e B2, A1 até B2, 3, 4, 5 e 6. Então, o máximo entre 3, 6 e depois, fui para o lado errado, e depois o máximo da tabela inteira. Ué, mas se o máximo do último segmento é o máximo da tabela inteira, é claro que o máximo tem que vir daí. Qual é o máximo entre uma parte, a outra parte e o todo? Claro que o máximo do todo vai ser o resultado final. Então, a primeira parte, o A1 é 3, de A1 até B2 é 6 o máximo, e da tabela inteira o máximo é 9 da tabela inteira. Qual é o máximo entre 3, 6 e 9? É o 9.
maior valor de todos, que é a função máximo, é o 9. O que talvez tenha gerado algum tipo de preocupação é a maneira de apresentar, né? Por que o cara vai perguntar qual é o máximo entre 1 a 3, 1 a 5 e 1 a 10? Ué, é 1 a 10. É estranho. Aí eu cito algo que eu já disse tantas vezes que você já está bravo de tanto ouvir. Não importa se é estranho. Isso é comum em provas de concurso. O que importa é resolver o exercício proposto nas condições apresentadas. Tá legal? A próxima questão utiliza a mesma tabela, porém ela agora vai falar da função concatenar. O que é concatenar? Concatenar é agrupar, juntar, unir, consolidar. Ora, se você sair da informática e do Excel e falar em concatenar as ideias, não é? Quer dizer, você precisa ajustar as ideias para formar uma ideia única, a partir talvez de muitas ideias diferentes, agrupá-las, né? Condensá-las, formando uma base a partir de muitas origens. Então o que é o concatenar? É pegar os trechos apresentados e juntá-los. Ora, o que significa isso? Que o resultado só pode ser, para começar, as alternativas A, B ou D. Por quê? Porque a letra C é 8 mais 6 mais 3 mais 9 mais 9. E a letra E é 8, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 9, ponto e vírgula 9. Mas olhando lá na tabela, não tem o símbolo de mais em nenhuma célula e não tem o símbolo de ponto e vírgula. E o concatenar simplesmente pega o conteúdo de uma célula e cola no conteúdo da outra. E cola mais uma e quantas você quiser. Então, essas alternativas C e E estavam fora. Outra coisa que também já estava fora é a alternativa B de bola. Por quê? Quando eu olho lá no concatenar, eu encontro ó, C3, B2, A1, A3 e C1. Eu encontro 5 elementos. Como a tabela é inteirinha formada por números simples, o resultado final vai ser uma sequência de 5 números. E a alternativa B de bola só contém 4 números. Então ou é a A ou é a D de dado. E quem vai fazer a diferença olhando A e D? O primeiro e o terceiro número. Os outros 3 são iguais. Olha o que está escrito na função concatenar. Igual concatenar, abre parênteses, C3. Quem vai ser o primeiro número do bloco? O primeiro número do bloco será aquele que está na célula C3. Quem está na célula C3? O número 8. Então, seja lá que resultado vai dar, tem que dar um resultado que comece com o número 8. Como eu só reduzi as minhas opções à letra A e letra D de dado, então é claro que o gabarito é letra A. C3 vale 8, B2 vale 6, A1 vale 3 e o A3 e o C1 valem 9, juntando tudo, concatenando, agrupando, ajuntando esse negócio, que lindo, fica 86399. Tá legal? Essa questão gerou polêmica. Meus amigos, eu até brinquei antes de entrar para fazer a correção, que seria interessante que algum colega profissional na área de língua portuguesa poderia me ajudar nessa correção. Não se esqueça que o enunciado todo termina com a seguinte frase: utilizado quando se deseja. Isso não quer dizer que vai acontecer agora a ação, e sim quando se deseja, caso seja desejado, uma vez que seja desejado, na hora em que isso for desejado. Não tem que acontecer nada agora. Cuidado. No Excel 2016, por meio do ícone área de impressão, localizado no grupo configuração de página da guia layout da página. Professor, você falou que não tem guia layout da página. Lá no Word 2016 não tem. Tem a guia design e tem a guia layout. No Excel tem a guia layout da página sim.
tem-se acesso ao recurso limpar área de impressão, utilizado quando se deseja. Vamos voltar um pouco. Antes do limpar, existe o comando que permite definir uma área de impressão. O que é definir uma área de impressão? É dizer para o Excel, eu clico e arrasto, gerando, por exemplo, uma seleção de uma região, né, um bloco retangular de células, e então eu defino essa área como a minha área de impressão. Estou dizendo para o Excel, Excel, quando eu mandar você imprimir, você vai imprimir isso aqui. Tem um outro comando chamado adicionar a área de impressão. Então eu posso fazer o quê? Seleciono do A1 até o C10 e depois do G39 até o L126. Adiciono a área de impressão. Então terei duas áreas de impressão. Quando eu for imprimir, as duas áreas de impressão serão impressas. Gente, e para que serve o comando limpar a área de impressão? Ora, as áreas que estavam determinadas para que fossem impressas não serão mais especificadas, não serão mais destacadas, não serão mais definidas. E se você remove a definição, no meu exemplo, a definição de duas áreas específicas, você volta para o padrão. Qual é o padrão? Imprimir a planilha inteira. E aí alguém me fez esta pergunta numa mensagem. Professor, mas quando eu executo o comando limpar a área de impressão, ele automaticamente imprime a planilha? Não. Mas mas não está escrito na questão, nem no seu enunciado, nem na alternativa correta, que é a B de bola, não está escrito que quando você usa este comando limpar a área de impressão, será efetuada a impressão da planilha inteira. Não é isso que vai acontecer, porque o enunciado disse, você tem acesso ao recurso limpar a área de impressão, utilizado quando se deseja imprimir toda a planilha. Muito bem. Aí alguém então fez essa observação. Professor, mas eu tenho outros caminhos para imprimir a planilha inteira. Claro que tem. Claro que tem. Mas a alternativa B e o enunciado juntos também não disseram que é só desse jeito. É quando você deseja fazer tal coisa. Gente, eu falei sobre a questão inicial da nossa correção. O F3 lá no explorador de arquivos para posicionar o cursor no campo de pesquisa. Eu não uso o F3 no meu dia a dia, eu uso Ctrl F. Eu admito, é estranho. Por que eu vou pressionar duas teclas, Ctrl F, se só no F3 eu já chego no mesmo lugar? É porque eu meio que me acostumei com o Ctrl F. Mas então, só pode fazer pelo Ctrl F? Claro que não. Só pode fazer pelo F3? Claro que não. Só dá para imprimir uma planilha inteira se eu primeiro limpar a área de impressão? Não, mas não está escrito na questão que só dá para fazer desse jeito. Mas dá para fazer desse jeito. E quando eu desejo imprimir uma planilha inteira, eu posso sim limpar as áreas de impressão que eventualmente existem pré-definidas. Está correto. A questão em momento algum cita exclusivamente, apenas, sei lá, qualquer outro termo desse. Agora, eu vou imprimir uma planilha vazia, limpar a de impressão não tem nada a ver com o fato da planilha estar vazia ou preenchida, né? Letra C, retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. Opa, essa era legal. Para quem não sabia, falar, eu vou limpar esse negócio. Isso não tem nada a ver com o Excel mais, hein? Olha só, mandei imprimir uma planilha no Excel, mandei imprimir outra, mandei imprimir outra, mandei imprimir outra. 4 planilhas gigantescas. Quando eu dei o comando para ele imprimir a 4ª planilha, a primeira ainda estava sendo impressa. Então cria-se uma coisa chamada fila de impressão. Não é o Excel, é o sistema operacional Windows que gerencia a fila de impressão. E para que a letra C possa ser executada, normalmente o que você faria? Pode ir pelo painel de controle, mas normalmente a gente iria lá pela área de notificação. Fica o símbolo de uma impressora lá.
E quando eu vou para esse símbolo e clico, abre a janela da fila de impressão. E aí eu posso dar o comando para cancelar impressões, todas ou algumas delas em particular. Isso é recurso do Windows, não é recurso do Excel, muito menos do limpar a área de impressão. Letra D, esvaziar a área de transferência. A área de impressão e a área de transferência nada tem a ver uma com a outra. E letra E, retirar todas as fórmulas. A forma com a área de impressão também não tem vínculo. Acho eu que a questão merece todos os recursos que você pressupor, apesar dos meus argumentos e comentários, mas me parece que será muito difícil, eu não sei como é a banca, claro, que um recurso eventual possa anular essa questão. 88, me pareceu muito simples essa questão, hein? Considerando o uso de correio eletrônico ao se preparar uma mensagem para envio, aliás, poucas semanas antes da prova do escrevente, ocorreu a prova para o cargo de psicólogo e também havia uma questão muito simples sobre correio eletrônico lá. Letra A. O número de destinatários em cópia aberta deve, tá vendo como a banca, quando precisa, ela coloca lá a palavra? Deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta. Claro que não. Eu posso mandar um e-mail para 10 pessoas, 100 cópias abertas e com 75 cópias ocultas. Ou com 20 abertas e 2 ocultas e assim vai. B. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. Um grande absurdo, porque quando eu recebo uma mensagem e clico no comando encaminhar, na verdade o que eu faço é criar uma nova mensagem. E essa mensagem é minha, eu passo a ser o remetente desta nova mensagem e tenho acesso a todos os recursos indistintamente. Letra C. É possível enviá-la sem a especificação no seu assunto. É verdade, o campo assunto não é de preenchimento obrigatório. Pode até acontecer, eu havia citado isso, pode acontecer de que o seu sistema pergunte, olha, o campo assunto está em branco, quer enviar assim mesmo? Pergunte, não proíba, portanto é possível. D. Se esta for o encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. Tanto para o comando responder, quanto para o comando encaminhar, o campo assunto poderá ser sempre alterado. E, aliás, o corpo da mensagem também. Letra E, o número de destinatários em cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta. Mesmo tipo de erro da letra A, né? Não existe relação do modelo A, B ou C entre a quantidade de cópias abertas ou a quantidade de cópias ocultas. Isso é absolutamente independente uma em relação à outra. Essa é aquela questão que eu citei tantas e tantas vezes em aula, ou no curso de testes, ou em manutenção, onde foi que eu trabalhei, eu citei, que a banca adora essas questões que falam do caminho. E pergunta que parte faz o quê? Sobre esses campos, no endereçamento aí da URL, é correto afirmar que, letra A, o domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou documento solicitado. É verdade, mas eu disse a vocês com outras palavras, eu disse a vocês que o domínio determina o responsável pela informação ou pelo que está sendo dada ou pelo serviço que está sendo prestado, não é? Ora, o prestador do serviço da informação é o servidor, não é? Tá certo, perfeito, exatamente isso. Letra B, essa eu achei extremamente maldosa e essa daqui não me parece, letra B de bola, algo da VUNESP. Isso para mim tem cheiro de Fundação Carlos Chagas, quando se pergunta o número da porta para execução de um determinado serviço. A porta sempre será um número menor ou igual a 40, não é verdade. As portas realmente de comunicação na web são numeradas, isso é fato, mas existem portas com valores bem menores ao 40 e também bem maiores ao 40, dependendo do serviço que deve ser utilizado. Isso está, portanto, errado. Letra C. O caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada. Não.
Aqui é o seguinte, ó, navegador, vai lá no domínio tal, e lá no domínio entra pela porta tal. A porta tem a ver com o que eu quero fazer, ver conteúdo, fazer download ou upload, enfim. Dentro do site, quando você abrir a porta tal, vai para o caminho do recurso, já dentro do site, ou seja, eu já naveguei pelas redes para chegar no domínio. E outra, nunca você vai determinar por quais redes a transmissão deverá ocorrer na internet. E na intranet você só vai determinar se você for o dono do negócio, o tal do administrador. O caminho, você simplesmente diz para o seu navegador, vai até lá e faça tal coisa. Acabou, é o que você diz para o seu navegador. Ele mesmo, e o protocolo TCP que ajuda a fazer isso, vai escolher o melhor caminho, o mais rápido, para executar a tarefa solicitada. Letra D. O fragmento é uma parte obrigatória presente em qualquer URL. Claro que não. É só você pegar a nossa, neafconcursos.com.br. Acabou. É uma URL http://www.neafconcursos.com.br. Acabou. Ah, professor, mas às vezes eu clico aqui, clico ali, aí aparece barra isso, barra aquilo. Ah, legal, às vezes sim. O problema da D é que isso foi associado como sendo uma parte obrigatória. Possível, mas não obrigatória. E letra E. O esquema, que é o protocolo que se usa para fazer uma determinada transação ou serviço, pode ser HTTP ou HTTPS? Pode. Pode ser só um desses dois? Ah, não, aí não. Pode ser, por exemplo, o protocolo FTP. FTP, o protocolo para as operações de download ou upload. Né? Então, o apenas na alternativa E é que matou a questão. Não fosse, né, a alternativa também estaria correta. Claro, e a questão iria para o espaço, mas referente à alternativa E, o problema está na palavra apenas. 90, e olha que curioso, porque ainda citei isso em algumas aulas finais de algumas turmas, alguns navegadores utilizados na internet, como o Edge e o Chrome, permitem um tipo de navegação conhecida como privada, é o nome no Edge, ou anônima, que é o nome no Chrome. Sobre esse recurso é correto afirmar que ele foi concebido para normalmente. E aí eu digo a vocês, cuidado pessoal, navegação anônima não quer dizer que você não vai ser reconhecido pelos sites pelos quais trafega. Eles saberão quem você é. A navegação anônima ou privada é aquela que não deixará rastros da sua navegação no próprio computador que você utiliza. Então os outros usuários deste computador, quando acessarem o histórico de navegação, não terão acesso aos sites pelos quais você andou navegando e nem as ações que você eventualmente desenvolveu dentro desses sites, como por exemplo dados preenchidos em formulários e tudo mais. Mas não é a sua identidade, você não põe uma máscara para navegar pela internet, é apenas uma espécie de apagar o registro do que você está fazendo na sua própria máquina. Então a alternativa A diz que o objetivo, o recurso é concebido para que normalmente, letra A, impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação. Não, você não é anônimo no site que visita. Ele sabe o que você está fazendo lá dentro. São os outros usuários do seu computador que não saberão. Letra B. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Então, é exatamente isso. No seu navegador, no seu computador, o histórico é apagado. Os rastros, não só o histórico, todos são apagados. É isso aí. C. Não permitir que sejam realizados downloads. Não, impedir download não é navegação privada ou anônima. D. Substituir os dados do usuário por outros fictícios. Ah, isso, anonimato. É isso mesmo que eu faço, professor. Criei um perfil fake lá no Face, usei dados fictícios. Não, mas não é a sua identidade para terceiros, eu repito.
definidos pelo próprio usuário e evitar que propaganda comercial e meios do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. Infelizmente isso não vai adiantar nada, né? Você navega anonimamente, mas os caras sabem quem você é e vão te bombardear com propaganda depois. E letra E, não permitir o armazenamento de favoritos durante uma navegação. Ora, se eu for bobo o suficiente para fazer isso, problema meu. Isso o que, professor? Estou navegando em janela privada, quis adicionar um site aos meus favoritos. O meu sistema não vai permitir que eu, dono do negócio, não faça isso. Claro, aí depois você vai lá, acessa o navegador e diz, pô, eu não sei o que o René andou fazendo, mas tem um site novo aqui nos favoritos, hein? Se bobear, o cara andou por ali e tal. Mas é claro que ele permite. A ordem é dada pelo usuário, o navegador é obrigado a cumprir a ordem dada, né? Independente das consequências posteriores. Tá legal? Então, meus amigos, é claro, resumidamente, e o vídeo já ficou muito grande mesmo assim, mas é que são muitas questões, eu repito, não vejo a possibilidade iminente para que a banca anule ou que seja alterar muito menos, alterar um gabarito, essa eu já não acredito de forma alguma. Quanto à possibilidade de recursos que possam anular as questões, acho que serão indeferidos todos. Mas se você deseja fazê-lo, claro, por favor, fique à vontade, não tem problema algum. Tentar nunca é problema, mas saiba que as chances, pelo menos em minha opinião, não são muito grandes. Tá legal? Forte abraço, meus amigos, espero que você tenha acertado, não precisa ser todas, mas pelo menos um número razoável. Eu ia fazer aqui uma brincadeira, dizer que pelo menos 12 e tal, mas eu sei que o pessoal já está muito estressado com essa matéria, não é? Então, por isso nós vamos fazer um curso completo, desde ali do beabá, né? Falando assim, primeira aula, olha, isto é um teclado, muito bem, ele é cheio de teclas, isso, nós vamos fazer esse trabalho aí. Um grande abraço a todos e até mais.